A gente vai receber uma boa dica de investimento, de mercado financeiro e entender o que é que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. E o nosso assunto hoje é um daqueles que, sim, influencia na sua vida, embora você não saiba, meu querido ouvinte. Vamos falar de dólar. Dai Gubert, seja muito bem-vinda. Que bom contar com a tua presença aqui toda quarta-feira. Como estás? Bom dia, Evi. Bom dia aos ouvintes da CBN. Vamos falar de dólar, né? Muita gente deve pensar assim, o que o dólar tem a ver com a minha vida? Não tenho uma notinha em dólar na minha carteira. Mas é aí que todo mundo se engana, né? É isso aí. Dólar abaixo de R$ 5. E agora? O dólar caiu aqui no Brasil e nos outros países também. Quando o dólar cai ou sobe, temos impacto sim na nossa economia e, claro, na nossa vida diária. Para a gente ter ideia, Eveline, o dólar em abril de 2022 estava 4,64. Em novembro de 2022, finzinho da corrida eleitoral, 5,46. E no momento que eu fiz o texto para a gente conversar hoje, o dólar estava abaixo de 5. Mas quando eu peguei o carro para vir para cá, o dólar já tinha rompido os R$ 5,501 novamente. Só para a gente ter ideia, eu fiz o texto Essas variações bem cedinho, né? E às 10h15, quando eu saí, já tinha uma variação. E aí a pergunta é, o que fez o dólar cair? Bom, a inflação nos Estados Unidos deu sinais que está cedendo. Isso acontece a sinalização do Banco Central americano que a taxa de juros por lá deve se permanecer ou cair. Então, os investidores começam a olhar para as outras oportunidades. E aí eles olham para o Brasil, porque a taxa de juros no Brasil está em 13,75, contra Estados Unidos, que é geralmente em banda, entre 4,5 e 6. Então, o investidor global, Eveline, ele olha para o Brasil e fala, poxa, 13,75, eu mando dinheiro para o Brasil. O americano manda dinheiro para o Brasil. Então, o dólar cai porque entra moeda, né? É a moeda mais negociada do mundo e ela é utilizada para transacionar transferências e compra e venda de produtos globais. Então, o dinheiro entra no país. Quando entra, o dólar cai. Tem outra razão importante também, que é a balança comercial, é a nossa produção aqui. E a gente é um país tradicionalmente de commodities agrícolas. E o que a gente tem a ver com isso, né? Tem tudo. O Brasil tem a oportunidade de ter duas safras, a safra e a safrinha. Ano passado não foi um ano interessante para safras. Esse ano, a nossa expectativa é que a safra e a safrinha sairão super bem. Principalmente no milho, quando a gente fala de fazer uma segunda safra, que é a safrinha, né? Perfeito. E aí, mercadoria vai para a Europa, Estados Unidos e China, entra dólar como pagamento e isso faz o dólar cair. E também o aço, né? A gente não pode esquecer que a gente é um produtor internacional e importante quando o assunto é aço. Então, essa hora você deve estar se perguntando, e pode cair mais? Bom, o dólar justo para o Brasil, Eveline, é 4,50. Mas isso depende. Isso depende da variável fiscal e política. O Brasil ainda é um país com caráter especulativo e a gente fica à mercê dessas questões ainda política e, claro, com o novo arcabouço fiscal, que foi uma solução média para o mercado. E vai depender, Eveline, de como ele vai tramitar na Câmara. O médio pode ficar bom e aí mais dinheiro entra no Brasil porque é um sinal de organização fiscal das dívidas. Mas ele pode ficar pior. Porque a gente tem no arcabouço fiscal uma sinalização menos gestão na despesa. Então, a gente vai continuar gastando e gastando mais. E aí o investidor global ele fica confuso, ele não vem. Ou seja, o dólar pode não cair nesse patamar de 4,50. E aí a gente teve agora nos últimos dias viagem do presidente Lula por outros países e a gente tem aquele bloco que a gente chama de BRIC, né? Índia, China, Rússia, Brasil e África do Sul também. Então, há risco, a pergunta do investidor há risco da moeda dólar perder a força global que ela tem hoje? A gente ainda não fala nesse assunto, porque a gente está falando de uma moeda que existe desde 1700, contra uma moeda brasileira de 27 anos apenas. E esses outros países do BRICS
são países também com problemas importantes. Então a gente não trabalha com esse cenário da economia, da moeda americana perder essa força, né? Isso não é uma coisa que a gente trata hoje. Mas vamos para as dicas. E aí, você falou, mas o que Eu que isso... quero saber que esse dólar baixando é bom para quê? Isso, o que que isso muda na minha vida? O Bom, que eu posso fazer com esse momento, né? quando o assunto é viagem, faça preço médio. Não deixe para comprar moeda num momento só. Então, o preço médio ajuda aí a melhorar o impacto do câmbio. Compra um pouco hoje, um pouco amanhã e um pouco na próxima semana. Quando o assunto é investimento, diversificar em moeda internacional é fundamental. Abrir uma conta numa corretora que tenha acesso a produtos internacionais. Isso é super fácil nos dias de hoje, a XP tem isso e a gente pode se colocar à disposição. Então, diversificar os ativos. E aquele preço do dólar que a gente vê lá na TV, no jornal, aquele é o preço oficial. Quando a gente transforma isso em espécie ou em transferência, Eveline, tem impostos envolvidos e os preços mudam um pouco. Porque às vezes a gente fala, né? Quem já viajou para fora sabe bem. O dólar turismo, o dólar comercial. O dólar comercial é utilizado entre os bancos para fazer os pagamentos das transações. Quando é o dólar de turismo, é aquele do cartão de crédito que você paga o imposto de 6,38 ou o papel moeda, que é aquele que você compra na casa de câmbio, nos bancos, e aí em espécie ele fica um pouquinho mais caro e com um imposto de 1,1, 1,10. Mas quem quer comprar dólar pode aproveitar agora ou espera mais um pouquinho para comprar? Preço médio. Sempre fazer preço médio. Tá bom, então, se você tem um dinheirinho aí, vai analisando, né? O que faz sentido para você. É só seguir para ter outras informações a Day Gubert, Endinheirando Mulheres, todos os canais que você traz boas dicas, né? Quer aproveitar e passar aqui os arrobas? @Fides Investimentos, @Endinheirando Mulheres. Tá bom, então. Por hoje, Day Gubert fica por aqui com a gente na CBN, mas na quarta-feira que vem ela tá de volta. Chama lá nas redes sociais, já entra em contato com essa mulher que é poderosa no mundo das finanças aqui. Tenho certeza que ela vai poder te ajudar. Obrigada por hoje, um beijo, viu? Semana que vem.